Boa noite a todos, boa noite ao professor Roberto, à banca. Bom, o nosso grupo vai defender, meu nome é Ana Carolina, nosso grupo vai defender que a Vale encerre suas atividades em Minas Gerais. Bom, quem é a Vale? A Vale é a segunda maior mineradora do mundo e a maior mineradora do Brasil. Mas esse posto dela, será que é suficiente para a gente, com tudo que ela traz, com toda a economia que ela movimenta, nós temos que olhar só isso? A gente tem que repensar quem é a Vale, o que ela faz, se realmente está valendo a pena. Nós temos que ver que ela mexe com uma atividade que envolve o país inteiro, as pessoas, os biomas, tudo. Nós temos que olhar também o que está acontecendo, o que envolve a Vale. Atualmente, ela envolveu, né? Está envolvida em um dos maiores desastres ambientais do mundo, né? O de Mariana, e recentemente o de Brumadinho, infelizmente. E como que a gente pode defender uma empresa que em 2015 aconteceu um acidente e que quase 4 anos depois ela veio deixar acontecer de novo? Porque não foi um simples acidente, ela tinha ciência do que estava acontecendo. E como que podemos defender uma empresa que o Ministério Público pega um documento dizendo que seria mais fácil indenizar as pessoas do que fazer a manutenção de barragens? Como que podemos defender isso? Então, nosso grupo não vai defender totalmente que ela encerre, porque nós sabemos o impacto que ela tem, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. Nós vamos defender que ela encerre parcialmente, ela pare enquanto ela não fiscalizar todas as barragens, né, porque sabemos o papel dela aqui. Então, o nosso grupo irá defender essa tese. Boa noite, eu passo a palavra. Boa noite, caros colegas. Primeiro de tudo, a explicação do que é a barragem. Meu nome é Arthur. Barragem é qualquer desvio ou contenção que você faça em um rio, a fim de deter líquidos ou atritos. Bom, a barragem que a Vale hoje trabalha em Minas, principalmente as 10 mais em riscos hoje que se tem, é a barragem montante. Ela é convencional, a barragem mais barata, a mais rápida e a de maior licença, consegue licença ambiental mais prática. Bom, falando isso, ela também é a barragem com o maior risco que se tem, porque ela é muito instável quanto às vibrações de solo, uma coisa que se acontece muito em Minas, devido às nossas bolsões de ar. Bom, existem outros tipos de barragem a qual a Vale poderia utilizar, que seria a barragem jusante, sendo uma barragem muito cara, realmente para se trabalhar com ela é um alto custo inicial, mas que oferece um risco mínimo. Nós temos a barragem de linha ao centro, que é a barragem que fica intermediária entre esses dois custos. Mas o problema dela, realmente, é o tempo de execução de uma barragem dessa. Nós estamos falando de uma barragem de 3 anos de construção, sendo montante ou jusante, e uma barragem de linha de centro, ela tendo aí 5 a 6 anos de construção. Mas seria o ideal aos estilos de Minas Gerais. Mas, como a Vale não opta por isso, né, pelo tempo, ela prefere fazer uma barragem a montante. Bom, nós temos ainda a de rejeitar seco, que é o que todo mundo hoje fala para se utilizar. Ela é uma barragem hoje que está se estudando ainda. Ela é muito utilizada na Austrália, num pedaço da Austrália, aliás, e no Canadá, onde se desenvolveu ela. No Canadá, hoje, ela está em fase de teste ainda, então não se pode esperar que se utilize no Brasil isso ainda, devido à tecnologia que nós não obtemos ainda para isso, para o processo. Bom, outra coisa que eu queria ressaltar sobre a Vale seria ela encerrando as atividades. Hoje a Vale ela tem 1,8% do PIB em Minas Gerais, no ano de 2019. Ela conta hoje com 10 barragens que estão em risco. Se as 10 barragens, por acaso, que ninguém atesta, faz um laudo teste dela, vier abaixo,
nós temos em torno de 35 cidades sem vida. Se a lama chegar ao Rio São Francisco, nós temos o Nordeste sem água e sem abastecimento. Por isso, nosso grupo não defende que a Vale encerre totalmente as atividades. Nosso grupo quer que ela realinhe as suas barragens, faça a contenção do que deve ser feito para poder continuar a atividade. Obrigado. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. Meu nome é Isabela Cristina e, como já foi dito, nosso grupo defende que a Vale deve encerrar as atividades aqui em Minas Gerais. Bom, eu começo falando para vocês sobre um dos maiores desastres ambientais do país, que foi o rompimento da barragem em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, que barragem essa administrada pela empresa Samarco, pela mineradora Samarco, mas era comandada pela Vale. Não foi só um desastre, mas foi um crime também, porque devido a laudos, a perícias apresentadas pela própria polícia, pelo próprio Ministério Público, foi constatado que há um ano antes já existiam diversas pré-rupturas na própria barragem. Então, assim, com o aumento da mineração, eles ainda cresceram a barragem durante esse um ano por mais de 20 metros de altura, sabendo que já não suportava mais. Então, não foi só um desastre, foi um crime. E isso era constatado no próprio laudo deles, técnico deles. Quando eles descobriram essas rupturas, eles chamaram o Joaquim Pimenta de Ávila, que foi o próprio engenheiro quem arquitetou a barragem em 2007, onde ele mesmo constatou que estava havendo essa liquefação, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e barragem não combina com água. Então, devido a isso, foi feito essas pré-rupturas e esse rompimento dessa barragem. Esse rompimento ocasionou 19 mortes. Não foi tanta igual a de Brumadinho, mas assim, 19 mortes. Acabou destruindo com o nosso Rio Doce. Os distritos que ficavam próximos à barragem, como Paracatu, Bento Rodrigues, foram assim, totalmente isoladas por lama. E eram lugares onde viviam idosos, gente que já vivia há muitos anos, se identificava com o lugar já há muito mais tempo, que perderam tudo. Acabou com a fauna, com a flora. A lama se arrastou por mais de 600 quilômetros durante essa descida. Então, foi uma destruição ambiental extremamente imensa. E pesquisas que já foram feitas, assim, várias, já foi constatado que essas áreas, esse solo, ele é infértil, ele não volta mais. E outra coisa também muito importante, que essas famílias que perderam tudo, até hoje continuam sem nada. Foi o quê? Mais de 80% das indenizações ainda não foram pagas. Esse trâmite ainda vem correndo até hoje, quase 3 anos depois. E foram que mais de 20 espécies de peixes extintos, acabou, detonou tudo. Entre isso, eu deixo até uma questão, né, como que a gente pode deixar uma empresa dessa, que até então não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas, com os próprios trabalhadores dele, porque são coisas, igual aconteceu em Brumadinho, né, do refeitório está abaixo ali da barragem. São coisas que eles já deveriam saber que isso não pode acontecer, mas eu passo a palavra. Obrigada. Boa noite, colegas. Boa noite, professores presentes. Meu nome é Adriele e hoje, junto aqui com o meu grupo, reforçando, nós estamos defendendo que a Vale encerre a sua atividade em Minas Gerais, porque do jeito que está, não dá mais para continuar. Esse ano, agora de 2019, nós começamos com uma notícia infeliz de que a barragem de Brumadinho tinha se rompido. Pouco mais de 3 anos que tinha acontecido o rompimento de Mariana, como a Isabela disse.
A barragem da mina Córrego do Feijão, pertencente à Vale, rompeu, desencadeando uma avalanche de lama, a qual destruiu uma comunidade próxima e as construções da Vale que tinham embaixo da barragem, como refeitório. O mar de lama não causou apenas prejuízos financeiros, mas ele também foi responsável pela morte de centenas de pessoas. E é impossível valorar as vidas que foram perdidas, e os danos sociais e ambientais causados são gigantescos, e a cidade de Brumadinho hoje lamenta, porque não é um salário mínimo que vai pagar vidas perdidas. Não é um salário mínimo todo mês que vai recuperar o meio ambiente que foi perdido. Então a gente não pode continuar engolindo seco, somente porque é uma grande empresa que gera economia no país, e continuar aceitando que mais vidas vão ter que ser perdidas, mais o ambiente vai ter que ser degradado para que o governo tome uma atitude somente por ter medo que a economia do país pare. Então nós não podemos deixar que o dinheiro fale mais alto que as vidas que foram perdidas naquele lugar. De acordo com o Instituto Estadual da Floresta, IEF, a área da vegetação impactada representa 147,38 hectares, onde abrigava uma grande área de Mata Atlântica, que acho que a maioria sabe que a Mata Atlântica é um do bioma que tem mais diversidade no Brasil. E houveram 245 mortes identificadas, 25 desaparecidos e 395 pessoas localizadas no meio da barragem. Então, com isso, eu volto a reforçar que a Vale deve encerrar suas atividades sim do modo que está, porque nós não devemos mais aceitar que pessoas têm que morrer para que nós tomemos uma atitude, o governo tome uma atitude somente porque ela gera uma grande economia no país. Obrigada, eu passo a palavra. Boa noite, colegas de turma, boa noite, professores. Meu nome é Luiz Felipe dos Santos e eu vou tratar aqui da parte relacionada à fiscalização por parte do governo federal com relação às barragens e às empresas mineradoras no país. Um dos grandes problemas que tem dentro do departamento, do antigo extinto Departamento Nacional de Produção Minerária, era a questão de que em 80 anos que o órgão existia, esse órgão só teve 2 concursos públicos. Então, o déficit de pessoas que trabalham na área, principalmente no pessoal que deveria estar trabalhando com a fiscalização, parte dessas pessoas, elas estavam, cerca de 20% das pessoas que estavam ali trabalhando já estavam migrando para outros órgãos com remuneração melhores do que no próprio órgão, e cerca de 1/3 dos funcionários de carreira já estavam em fase de aposentadoria, já estavam numa situação de que poderiam se aposentar a qualquer momento, já tinham direito a se aposentar. Então, a falta de fiscalização, de pessoal para fiscalização, pode ter contribuído e muito para que a Vale, talvez aí pudesse ter negligenciado algum fator de risco da forma que ela pega e mantém os seus tipos de barragem, como ela mantém e condiciona os locais de convívio dos seus funcionários, como foi em Brumadinho, que o refeitório estava abaixo da barragem. Então, essa falta de fiscalização pode ter prejudicado aí, pode ter contribuído, na verdade, para que a barragem pudesse vir a se romper. Em 2018, foi criada a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que entrou no lugar da extinta DNPM.
Porém, os problemas continuaram o mesmo. Falta de investimento, falta de políticas públicas ali para contratação de pessoal, falta de investimento para o concurso público. Então, fatores que continuaram a contribuir para que a fiscalização não pudesse atender realmente aos requisitos que ela deveria atuar em fiscalizar as empresas. Em 2018, a Controladoria Geral da União reforçou, que constatou novamente que já estava numa situação de colapso, a Agência Nacional já estava entrando numa situação de colapso por conta de que não tinha pessoal para trabalhar na fiscalização. Então, diante desses fatos, diante de todas as argumentações dos colegas, aqui a gente nós defendemos que a Vale ela encerre suas atividades em Minas Gerais pelo período em que ela não se adequar à regulamentação das barragens, das formas de barragem, e até que ela consiga ressarcir o meio ambiente, os órgãos do meio ambiente e as pessoas que ali foram atingidas pelo rompimento da barragem. Boa noite, muito obrigado.